Nós vimos na lição de ontem que, diante da ameaça feita pela Síria e pelo Reino do Norte, por Israel, a Judá, Acas ficou apavorado. Acas não sabia o que fazer. A Bíblia diz assim: ele ficou como as árvores numa tempestade. Ou, noutra versão, como vara verde, tremia como vara verde. Esse é um provérbio que a gente usa até hoje: tremer como vara verde, estar com medo. E ele já tinha um problema sério, ele tinha se afastado tanto do plano de Deus, ele tinha se afastado tanto da obediência ao Senhor, que ele não tinha mais fé. As suas obras tinham matado a sua fé. E agora ele queria, como a gente vê lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas e segundo Reis, ele precisava de alguém para se associar a ele. De alguém que o ajudasse. Mas ele não ia pedir a Deus. Como que ele ia pedir a Deus um negócio desse? Ele não conhecia mais a Deus. E ele foi procurar Tiglat-Pileser III, o rei da Assíria. A Assíria já era uma nação poderosa nessa época, tanto que Síria e o Reino do Norte queriam dominar Judá, que era para poder lutar contra a Assíria. Mas aí Acas foi conversar lá na Assíria, mandou presentes. Antes de fazer isso, o Senhor tinha que interceder. Como é que o povo de Israel, como que o povo de Deus podia se associar com um povo ímpio? O povo de Deus devia resolver as suas questões e resolver os seus problemas, solucionar seus problemas com a ajuda de Deus, não com a ajuda de estrangeiros. Mais ainda, a submissão à Assíria resultaria na dissolução da nação. A nação ia ser dissolvida por quê? Porque o governo assírio tinha como política de ocupação tirar os habitantes de determinado lugar e espalhá-los no império, para não ter resistência, para poder dominar. Mas ainda isso não era somente a nação de Israel. Isso era o reino de Davi. Isso era a descendência de Judá. E quem era a descendência de Judá? A descendência de Judá era a profecia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, dissolver a nação de Judá comprometeria até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, então, Deus vai interceder para ver se consegue dissuadir Acas de fazer essa associação com esse outro país. Veja lá, Isaías 7, no verso 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acas, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Muito provavelmente, Acas estava no aqueduto para ver quais seriam as condições de resistência de Israel no caso de um sítio, no caso de ser sitiado. E Deus manda o profeta com seu filho. Que nome esquisito, Um Resto Volverá. Isso era um telegrama para Acas. Acas, se você não obedecer, se você fizer essa tolice que você está pensando, vocês vão ser exilados. A nação vai ser exilada, porém, um resto volverá. E o nome do filho do profeta era esse telegrama. Essa era uma mensagem para Acas, uma mensagem muito clara. Afasta-te dos teus pecados, ou então você vai para o cativeiro e depois um resto volverá. A decisão é tua. Acas é que tinha que decidir. Mas ainda mais, o Senhor dá mais mensagens para Acas. E está em Isaías, do capítulo 7, dos versos 4 a 9. Eu destaquei aqui 3 pontos. No verso 4, ele diz assim: aquieta-te, não temas, não desanime. Você que está tremendo, para de tremer. Eu posso te ajudar. Ainda no verso 4, Síria e Israel são 2 tocos fumegantes. Você está com medo da Síria e Israel? Eles estão se acabando. Eles são 2 tocos fumegantes, que nem aqueles que sobram numa fogueira. Não tem mais força, não tem mais energia. E isso era uma profecia, porque Síria e Israel realmente não subsistiriam
por muito tempo enquanto nações soberanas. Mais ainda, no verso 7, diz assim: a ameaça não subsistirá, não acontecerá. O Senhor estava garantindo, olha, não vai acontecer, pode confiar. Mais ainda, versos 9, a última parte do verso 9, diz assim: se o não credes, certamente não permanecereis. Estava dizendo, olha, Acas, se você não crer nessa mensagem, você não vai permanecer. Mas, por outro lado, se você crer nessa mensagem, o teu reino vai ser preservado. Crer e permanecer, irmãos, são palavras que no hebraico têm a mesma origem, têm a mesma base, vamos dizer assim. E elas também podem significar verdade, pode significar alguma coisa confiável, pode significar o amém. Quando a gente diz amém, ao final de cada prece, ao final de cada oração, a gente está dizendo assim seja, que isso seja verdade. Como é que nós podemos permanecer no Senhor? Nós temos que crer na sua palavra. Aqui a palavra de Deus estava vindo a casa através do profeta, era uma palavra oral. Mas a mensagem para Acas foi escrita pelo profeta Isaías e ela chega para nós hoje de forma de escrita. A Bíblia Sagrada é escrita para nós. Lembra, tem alguns versos na Bíblia que diz assim, olha, escreve. Outros diz assim, tudo que foi escrito para nosso ensino. E se foi escrito para o nosso ensino, irmãos, é para que a gente possa permanecer, para que a gente possa crer. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que diferentemente de Acas, a gente creia e permaneça na palavra de Deus. Permaneça na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós fizermos a vontade de Deus, irmãos, a Bíblia diz assim, você certamente vai permanecer. Crer em Deus, crer na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus é permanecer. Permanecer enquanto indivíduo livre, livre das tentações, livre do mal. Um indivíduo de acordo com o plano de Deus. Que Deus nos abençoe e a gente possa entender desta maneira.